Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O que eu quero falar com você nesta noite é sobre ter um coração humilde diante do Senhor. Não importa qual caminho você tem escolhido, não importa se você se afastou da presença do Senhor e hoje caminha em caminhos obscuros. Não importa o que você fez até aqui, mas eu te faço uma pergunta: o que tem te impedido de voltar para a presença do Senhor? O que tem te impedido de se aproximar do Senhor com um coração cheio de humildade? Pedir, clamar ao Senhor pela sua misericórdia, porque toda vez que nós buscamos graça e misericórdia nos braços do Senhor, nós sempre vamos encontrar. Faça isso e volte para a presença do Senhor. Confesse os teus pecados. Não perca a tua salvação. Não deixe que uma escolha errada, que uma decisão mal tomada, impeça que toda a história que Deus Ele preparou para você seja interrompida. Tenha humildade no seu coração, volte enquanto há tempo e busque a misericórdia e a graça do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias comigo. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, onde nós vamos aqui ler uma história narrada pelo profeta Natã. E o Senhor enviou Natã à casa de Davi, e entrando ele à casa do rei Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um muito pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muitas vacas, e o pobre, ele tinha apenas uma pequena ovelha, uma pequena cordeira, que ele havia comprado e criado. Ela cresceu com os seus filhos e comia daquilo que os seus filhos comiam, bebia no copo dos seus filhos e dormia com a sua filha dentro de casa. E de repente chegou um viajante na casa do homem rico, e o homem rico, ao invés de tomar uma das suas ovelhas, uma das suas vacas para preparar para o viajante, ele mandou que fosse à casa do homem pobre, pegasse a ovelha e trouxesse e preparasse para o viajante. Naquele momento, então, o furor de Davi se acendeu de uma forma tão grande que ele disse a Natã: vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. E a cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu daquele homem. E então, naquele momento, disse Natã a Davi: tu és este homem. E assim diz o Senhor, Davi, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E no versículo 9: porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Urias, o Heteu, feristes a espada, sua mulher, tomastes por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Aminon. Naquele momento, ali Natã contou uma história, Natã, ele ilustrou uma história. Mas Davi, antes que Natã terminasse de narrar a história, Davi foi tomado por uma ira tão grande, por um sentimento de justiça tão grande, que Davi disse assim: este homem tem que morrer. E a ovelha, a cordeira daquele homem pobre, ele vai ter que pagar de forma quadruplicada. E então Natã disse: Davi, este homem é você. Naquele momento as escamas caíram dos olhos de Davi. Naquele momento é como se a luz entrasse dentro da escuridão que havia em Davi, impedindo Davi de ver todo o mal que ele estava cometendo. E quando Davi disse assim, que aquele homem, ele era merecedor da morte, Davi
O Senhor poupou a vida de Davi, porque naquele momento Davi estava assinando a sua própria sentença. E quando Davi disse assim, e ele deverá restituir a ovelha daquele homem quadruplicado, dessa sentença Davi não escapou. Davi não escapou. Davi, ele viu a sua vida sendo diluída, sendo assim ferida através da vida dos seus filhos. Como ele disse, de forma quadruplicada. Primeiro, o filho de Batseba, com quem Davi havia se deitado, esse não sobreviveu. Segundo, o seu filho Aminon deitou-se com a própria irmã, a filha de Davi, Tamar, e a desonrou. Terceiro, Abisalão, um dos filhos de Davi, um dos mais velhos, para honrar a vida da irmã, para fazer justiça sobre a irmã, ele matou o próprio irmão Aminon. E quarto, Joabe, vendo que Abisalão estava perseguindo Davi. Joabe, ele era amigo de Davi, chefe do exército, ele foi e matou Abisalão. Quadruplicado. Naquele momento, começou a passar um filme na cabeça de Davi. Todas as coisas que Davi tinha vivido na presença de Deus. Davi se lembrou de onde o Senhor o tirou. Davi se lembrou quem ele havia se tornado. E Davi, por um instante, ele entendeu que a sua linda história diante de Deus, ela estava sendo interrompida. Mas Davi, ele se preocupou de uma forma tão profunda com a sua intimidade com Deus, com a sua salvação. Naquele momento, Davi, para ele nada importava o seu palácio, para ele não importava a sua coroa de rei, para ele não importava mais os seus conhecimentos de guerra, o respeito que a nação de Israel tinha por ele, e isso mais nada importava para ele. A única coisa que importava para Davi naquele momento era não perder a presença de Deus sobre a vida dele. No Salmo de número 51, nós vamos ver que Davi, ele confessa o seu pecado diante do Senhor. Ele suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo 51, versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Naquele momento, Davi reconheceu todo o seu erro. Naquele momento, Davi, ele reconheceu que ele havia realmente errado e pecado diante da presença do Senhor. Davi, ele já tinha pagado pelo seu erro. Quando o Senhor permitiu que aquilo acontecesse na vida dos seus filhos. O seu filho primogênito, Abisalão, morto por Joabe, porque havia matado Aminon, que tinha desonrado a sua filha Tamar, e o seu filho com Batseba, que não havia sobrevivido. 3 filhos mortos e uma filha desonrada. Mas naquele momento,
Mas nada disso importava para Davi. Davi, então, ele chega na presença do Senhor, ele rasga o seu coração. Davi, ele sabia que ele poderia perder tudo naquele momento. Ele poderia até virar um andarilho, poderia voltar para poder pastorear ovelhas. Naquele momento, o trono de Israel não era mais importante para Davi, mais do que a presença de Deus na sua vida. Então, Davi, com um coração humilhado, um coração contrito, ele chega diante de Deus e ele pede a Deus: Senhor, coloca dentro de mim um coração puro novamente, Senhor. Transforma o meu coração. Muda, Senhor. Tira esse coração contaminado. Põe um coração renovado aqui dentro. Senhor, coloca dentro de mim um espírito reto, um espírito justo. Davi não queria perder a sua intimidade com Deus. Davi não queria que a sua história fosse interrompida daquela maneira diante de Deus. E ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença. Naquele momento, Davi, ele poderia ter falado para Deus assim: meu Deus, tira de mim, Senhor, tira de mim o reinado, tira de mim a coroa, tira de mim o trono, tira de mim o palácio. Como eu perdi os meus filhos, Senhor, tira tudo que ainda resta. Que em mim não sobre nada, mas não retire de mim a tua presença, Senhor. E não tire de mim a presença do teu Santo Espírito. Oh, aleluia. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos reconhecer que somos falhos. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E precisamos confessar isso ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele a sua graça e a sua misericórdia, pedindo a Ele que renove as nossas forças diariamente e nos ajude a cada dia, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos permitir que nada nos tire da presença dEle. Tenha um coração humilde diante de Deus, para que você possa alcançar a graça e a misericórdia do Senhor diariamente sobre a tua vida, e para que você vá bem, e para que nada interrompa a tua intimidade com Deus e a história que Deus tem preparado para você, Deus tem escrevido sobre a tua vida. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos, Deus os abençoe, a paz do Senhor.